Dando sequência na história da Roma Antiga, né? Essa aqui é a parte 2, né? Tô falando agora da monarquia romana, né? Que vai de 753 a.C. até 509 a.C. E nesse período, Roma, né? Ela vai ser governada por 7 reis, tá? E esses 7 reis, a gente vai notar que os 4 primeiros foram latinos, né? E que davam preferência aos patrícios, tá? E os 3 últimos eram etruscos e vão dar preferência para os plebeus. E é por conta desses 3 últimos reis dar preferência para os plebeus que a gente vai ter o fim da monarquia romana e o início do sistema republicano. Então a gente percebe já, né, a partir desse formato desses reis, que havia já, né, a partir da formação da Roma, houve também uma divisão da sociedade, né? E a gente tinha os patrícios como uma minoria, mas aqueles que possuíam poderes políticos, influências políticas, que participavam da política, que possuíam terras, gados, né? Aquela parte mais rica de Roma. Logo abaixo a gente tinha os plebeus, que eram a maioria da população composta por artesãos e pequenos camponeses e comerciantes, tá? E a gente vai ter ao longo da história da Roma Antiga uma forte disputa social entre patrícios e plebeus. Então a gente já percebe inicialmente que foi através dessa disputa entre patrícios e plebeus que houve o fim da monarquia e o início da república. Tá? Logo abaixo dos plebeus vinham os clientes, que eram uma espécie de servidores de famílias ricas, né? No caso, então, a maioria dessas famílias ricas eram as famílias patrícias, e tínhamos também os escravos, que eram a maioria escravos por dívidas, tá? E escravos também por guerras, tá? Então a gente nota que ao longo da história da monarquia romana houve uma forte disputa entre a sociedade, principalmente os patrícios, contra os plebeus. E quando a gente se propõe a falar dessa monarquia, né, como eu havia dito, só os patrícios que tinham influência política, porque só eles que poderiam escolher o rei. Então o rei estava no poder, mas os patrícios, através de um órgão político muito famoso na Roma Antiga, que era o Senado, que era composto por esses patrícios, eles que votavam para escolher o rei dentro da monarquia, eles votavam para vetar leis. Então a gente percebe que o Senado era uma força ou uma influência grande dentro da Roma Antiga. Tá? E tinha também a Assembleia, que era outro órgão político formada por chefes de famílias e soldados, mas ela não tinha uma influência tão forte como o Senado, que era formado por famílias patrícias, né? Chefe de famílias patrícias. Então o Senado, ele detinha uma força ou influência muito forte dentro de Roma. Isso vai ser visível ao longo da história de Roma, né? Até a formação do Império. Então os patrícios que votavam escolhiam o rei. Não era um rei passado de família para família. Morreu, o pai morreu, o filho assume. Não era assim, era através de votação. Lógico que a Assembleia podia questionar, mas quem tinha força maior dentro da Roma naquele momento, dentro da monarquia, era o Senado. Eles tinham uma influência maior. E como eu falei para vocês, os 4 primeiros reis latinos vão dar preferência ao Senado, vão escutar o Senado, entre aspas, vão obedecer o Senado. E os 3 últimos reis foram etruscos. E esses últimos reis etruscos, eles vão começar a dar uma liberdade, uma preferência ou ajudar mais os plebeus. É onde, obviamente, o Senado, composto pelos patrícios, ou os patrícios de uma forma geral, vão se sentir ameaçados, insatisfeitos, né, com esses 3 últimos reis etruscos, e eles vão acabar depondo o último rei da monarquia romana, lá em 509 a.C., que vai ser o Tarquínio ou Sorbebo. Então eles vão depor o Tarquínio, que era um rei etrusco, tá? Que estava dando preferência aos plebeus, então eles vão depor esse rei,
e vão colocar um ponto final na monarquia de Roma e vão iniciar a república em 509 a.C., que essa república ela vai durar até 27 a.C. Então a gente percebe que dentro da monarquia romana houve-se aquele desenvolvimento inicial da Roma antiga, as primeiras construções, o primeiro aspecto cultural a ser formado, mas também através dessa divisão social e essa forte disputa que vai ficar presente na monarquia e na república, que eu vou estar falando também, entre os patrícios e os plebeus, é que a gente teve o fim da monarquia e o início da república. Então a gente percebe que o início da república foi uma tentativa de tentar minimizar esses problemas sociais, mas esses problemas sociais, essas disputas sociais entre patrícios e plebeus, elas vão, dentro da república, aumentar ainda mais.